Ok, então, mais uma vez, muito boa tarde a todos, né? Boa tarde a nossa... Hélio, liga esse microfone. Alô? Oi. Oi. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. Que Jesus nos ilumine, ampare e proteja. Mais uma tarde de estudo. Hoje nós temos aqui a nossa querida Marli Albertina, já bastante conhecida de todos nós, né? Ela vai falar sobre a prece pelos outros, né? Que é o capítulo 28, item 42 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer uma leitura de uma página do livro Via de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, discografia de Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje é o capítulo 10 desse livro. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para sempre. Jesus, essa passagem é João, capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo aos nossos próprios celeiros. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço da iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam as esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar o raciocínio. É imprescindível alcançar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmãos muito amados, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar as tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frontes imortais, balançando ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda demoram presas ao solo, os ramos brilhantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Querido Jesus, nossos mentores da Casa de Jó, nossos anjos guardiões. Parece que houve alguma queda na... Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Eu estava iniciando a prece, vocês ouviram a página? Sim. Querido, ouvimos, é só a prece. Ok, então vamos lá. Querido Jesus, mestre amado, amigos espirituais da Casa de Jorge, nossos anjos, colaboradores, cooperadores da nossa tarefa, nossos anjos guardiães, que seja essa tarde uma tarde de luz, de muita paz, de muita harmonia, que possamos ser inspirados pelos nossos amigos, principalmente a nossa querida Marli, que fará o estudo da noite. Que possamos, assim, sermos todos nós envolvidos por esse manto sagrado. Graças a Deus. Possamos, assim, iniciar nosso trabalho. Marli, então, passo a palavra a você, Marli. Deus te abençoe e que você possa continuar o trabalho.
Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estarmos reunidos nessa tarde. E me coube falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, cujo título é Preces Espíritas, item 42, Preces por outrem. E dentro de Preces por outrem é por alguém que esteja em aflição. E eu resolvi trabalhar primeiro pela questão da aflição, para a gente saber por quem a gente está fazendo prece, né? Então, segundo o dicionário, aflição é um sentimento persistente de dor física ou moral. Então, é um sentimento persistente, alguma coisa que perdura durante algum período de tempo. Ele dá também como sinônimo ânsia, agonia, angústia. São estados assim muito difíceis, né? E nós temos, nesse momento de pandemia, né, muitas pessoas se sentindo aflitas, né? Muitas vezes não têm o recurso de uma leitura edificante. Então, os grupos de WhatsApp cheios de pessoas conversando e colocando as suas desditas do dia a dia, né? É uma forma também de aliviar a aflição. No Sermão do Monte, também chamado de Sermão das Bem-aventuranças, Jesus nos fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vamos lembrar que a palavra bem-aventurado significa feliz. E fica muito difícil quando a gente não tem um aprofundamento maior da compreensão espiritual, considerar-se feliz porque está aflito. Mas o importante não é o que sucede, porque serão consolados. E, mais uma vez, recorri ao nosso amigo dicionário e ele diz: consolo significa alívio, reconforto e encorajamento. Vamos ficar com isso para mais adiante a gente voltar a estas palavras. E vamos pensar o que nos aflige no dia a dia. Doenças físicas nos afligem, nossas ou daqueles que nos cercam. Questões financeiras, questões materiais, perda de emprego, dificuldades de sobrevivência do ponto de vista material, nos afligem. E situações de ordem moral. Essa talvez seja a maior das aflições, que são as culpas, os remorsos. E eu aí faço uma pergunta. Quem está aflito, sofre. O sofrimento é punição de Deus. Sofrimento é uma advertência de que procedemos mal, principalmente quando estamos falando da questão de sofrimento moral. O sofrimento nos faz sentir a diferença entre o bem e o mal, entre o bem-estar e o mal-estar do ponto de vista das dores. Voltando à pergunta, o sofrimento é punição de Deus? Deus não pune, Deus não castiga. O sofrimento nos é dado por Deus como um recurso pedagógico, um recurso de aprendizagem, porque ele nos dá a oportunidade de refletir, a oportunidade do arrependimento e a busca da correção dos nossos erros. E também nos aponta para a necessidade de melhorar para o futuro. Até na questão material, esse sofrimento funciona como um alerta. Quantas vezes as pessoas abrem os armários e dizem: eu não posso sair, não tenho roupa para sair. E quantas vezes hoje a gente abre o armário e diz: nossa, quanta roupa, e não tenho aonde ir.
porque estamos prudentemente restritos, né, nas nossas atividades. O que causa as aflições? O sofrimento pode ser consequência de atitude equivocada na atual existência, mas também em existências anteriores. Quantas vezes a gente não compreende o porquê daquela pessoa estar passando por tais dificuldades, por tais aflições, ser uma pessoa tão boa. Muitas vezes, esse sofrimento tem as suas causas em vidas anteriores, e, mais uma vez, ele tem o caráter pedagógico, é de aprendizagem, mas também é oportunidade de refletir, de arrepender-se e de reparar aquelas nossas atitudes que nos levaram a sofrer. Jesus nos disse, voltando, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, lembrando que consolo é alívio, reconforto e encorajamento. Não é à toa que a doutrina espírita ela é consoladora. Ela é consoladora pelo conhecimento que nos traz. Entre tantos conhecimentos, ela nos traz o conhecimento que somos espíritos imortais. Então, alguma coisa, às vezes, que nos aflige tanto, quando ampliamos a nossa vista para a nossa imortalidade, aquilo já não é tão importante, já não tem tanto valor assim. A doutrina espírita nos traz o conhecimento da existência da vida futura, quando teremos oportunidade de prosseguir na nossa caminhada, no nosso aprendizado, na nossa retificação moral. A doutrina espírita nos traz também o conhecimento, lembrando os ensinamentos do mestre, sobre cada um segundo as suas obras. Tem um motivo. Não é um jogo de dados em que Deus resolveu distribuir felicidade e sofrimento. Não. Tem causa. Essa causa está em nós. E a doutrina espírita também nos aponta, já que temos a existência de vida futura, quer seja encarnado ou desencarnado, para a possibilidade do progresso espiritual, a tal da reforma íntima, né? Então, depende de cada um de nós trabalhar para a sua melhora, para a sua reforma, para a sua evolução, para sermos amanhã melhores do que hoje. Lembremos, Deus é Pai, soberanamente justo e bom. Ele não nos castiga, ele nos oportuniza a reflexão, a retificação da nossa caminhada. Então, voltando, que o nosso tema hoje é prece por alguém que está em aflição. Eu fiz o encaminhamento ao contrário, eu comecei por aflição. Agora vamos trabalhar sobre o que é a prece. Segundo o dicionário, mais uma vez, a prece é uma invocação, através da qual entramos em sintonia com o ser a quem se dirige. Ou seja, a prece é quando a gente recorre, através do pensamento, àquele a quem a gente dirige. Normalmente, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, dependendo das nossas crenças, a santos e santas, aos nossos anjos guardiões, e etc.
A qualidade da prece. Jesus exemplifica isso muito bem na sinagoga, quando um homem simples orava calmamente. E o publicano chega e lá na frente faz todo aquele gestual, faz a prece em voz alta, com palavras difíceis. E Jesus diz: mais valor tem a prece que é feita em secreto. Em secreto, no sentido, no nosso interior. Nós temos a orientação, quando orares, recolha-se ao seu quarto. Quer dizer, eu só posso rezar no meu quarto? Não, qualquer lugar. Nada melhor que um engarrafamento para a gente orar. E que quarto é esse? É o nosso interior, é o nosso íntimo, que só nós conhecemos. E cabe a nós vitaminarmos esse nosso interior. As preces não devem ser longas. Não há necessidade daquele palavrão enorme, mesmo quando ela é dita em voz alta, por exemplo, numa reunião pública, num seminário, ela é feita em voz alta para que todos entrem naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia. Mas há pessoas que fazem preces tão longas que, no meio do caminho, a gente perde até o acompanhamento da essência da prece. Então, a prece não deve ser longa, ela deve ser objetiva, deve ser sincera. A prece exige pureza de coração. O que quer dizer? O que quer dizer isto, pureza de coração? Não somos puros, somos espíritos imperfeitos, então eu não posso orar? Posso e devo, mas é aquela que eu vou fazer a prece sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Se tiver alguém que eu ofendi, que eu possa pedir perdão. Então, a prece, aquela só da boca para fora, ela não encontra raízes profundas no nosso coração se nós não buscarmos em nós essas atitudes de perdão, de ausência de ódio, de ausência de rancor e de tranquilidade. A prece deve ser feita com humildade, porque perante os espíritos superiores, perante Deus, somos ainda muito pouco. A prece deve ser clara, simples e concisa. Vejamos, por exemplo, as preces de abertura das reuniões públicas. O que a gente pede? Simples, concisa e objetiva. Como podem ser as preces? Os discípulos do mestre chegaram para ele, os apóstolos disseram: mestre, ensina-nos a orar. Eles sabiam orar. A maioria deles era judeu, nem todos, mas a maioria, e sabiam orar. A oração era uma característica presente nas sinagogas, mas eles estavam pedindo ao mestre a ensinar-nos a orar na sua essência mais profunda, que é a essência da sintonia do nosso espírito com o Criador. Foi quando o mestre os ensinou o Pai Nosso, a mais simples e a mais profunda das orações. Mas como devem ser as preces? Basta a gente pensar um pouquinho no Pai Nosso. A prece deve ter a característica de louvar. Louvar a quem? A Deus, pela sua grandeza e pela sua obra. Deve expressar a nossa humildade diante do Criador. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Eu já louvei. A prece tem o objetivo, deve ter como característica agradecer. A gente agradece o quê? Uma ajuda recebida, a gente agradece um objetivo atendido, a gente agradece por ter nos liberado do perigo, a gente agradece por estar em tranquilidade, a gente agradece, sobretudo, pela vida. A prece tem o objetivo também de pedir. Pedir auxílio para alguém ou para nós mesmos. Podemos fazer prece pelos outros? Podemos e devemos, porque nem sempre aquele companheiro está em condições de tranquilidade para fazer uma prece por si mesmo. Quantas vezes eu retomo aos grupos de WhatsApp, a gente vê as pessoas falando: meu amigo está em tal dificuldade, peço a vocês prece. Estou vivendo situações muito difíceis, meu pai doente, meu irmão assim, etc. Peço a prece. Então, as pessoas estão percebendo o valor da prece. Que a prece não é aquela quando a gente vai nos rituais, nas igrejas às quais a gente é afiliado. Não é só na casa espírita que eu vou fazer a prece de abertura, a prece de encerramento, tudo bem. Não, a prece é um momento de pedir auxílio, agradecer ao fim do dia ao nosso anjo guardião por ter nos conduzido a bom termo aquele dia. Deixa eu olhar aqui a hora. A prece não necessita de fórmulas, portanto. Ela consiste em elevar a nossa alma a Deus. Aí tem sempre um questionamento, né? As pessoas, quando começam a estudar a doutrina, dizem: se a prece não precisa de fórmula, se a prece deve ser com palavras simples, por que, ao final do Evangelho, existe um capítulo destinado a preces espíritas? É um formulário? Não. São exemplos de preces a serem ditas, que às vezes a nossa situação, no caso que a gente está estudando, de aflição, é tão grande que a gente não consegue sequer tirar de dentro de nós o sentimento da prece. Então, às vezes, ao ler um exemplo de prece no livro, a gente consiga aquietar o nosso coração e entrar na sintonia. Kardec nos fala que essas preces que estão ao fim do livro, elas representam uma síntese, ou representam algumas preces que eles receberam sob a orientação de espíritos que colaboraram na execução do Evangelho, que é o nosso caso. Então, vamos, enfim, chegamos ao nosso estudo de hoje. Prece por alguém que está em aflição. Nós já sabemos o que é aflição, o que é prece. Então, vamos juntar tudo. A prece para quem está em aflição tem como objetivo solicitar consolação para aquele que está aflito. A prece também tem como objetivo trazer resignação e coragem para que a dor seja proveitosa, e não aquela dor do desespero, do desânimo, que não leva a lugar nenhum. Que a gente possa refletir sobre situações, então a prece traz este consolo. Lembrando que eu disse a vocês que voltaria
a questão do consolo. Consolo é a busca de consolo é alívio, reconforto e encorajamento. Então, esse é um dos objetivos da prece. A prece a gente deve levantar o ânimo quando a gente está à distância, através dessa rede de vibrações por aquele companheiro que nos solicitou a prece, ou que a gente sabe que está precisando. A gente também pode levantar o ânimo daquele que está aflito com conselhos, encorajamento e até com auxílio material, sim. Dá de comer a quem tem fome. Aí até a gente tem um ditado popular que diz: o travesseiro é bom conselheiro, né? Façamos uma prece na hora de dormir, pedindo proteção aos amigos espirituais durante aquele nosso repouso físico. E às vezes a gente acorda com a solução do problema, que era tão simples, estava à nossa frente, mas a gente não conseguia ver, porque nós estávamos, vamos dizer assim, com os óculos muito embaçados. Então, os amigos espirituais nos ajudaram a tirar esta venda e enxergarmos a questão da aflição e, muitas vezes, a solução. Podemos lembrar também um outro ditado popular que diz: quando uma porta se fecha, Deus abre outra porta. Então, a gente vê pessoas que, neste período de crise econômico-financeira, perderam os seus empregos e buscaram em si as habilidades, os dons que possuíam e puderam, com aquilo, às vezes, garantir o ganha-pão. Puderam trabalhar em prol de outro, dividindo o seu conhecimento. Lembrar que essa prece, portanto, ela é uma corrente fluídica com o objetivo de fortalecimento. As nossas reflexões sobre a prece em tese acabaram aí, o nosso tempo também daqui a pouco vai embora. Então, vamos ver no Evangelho o exemplo que os Espíritos nos trazem. Deus de infinita bondade. Olha a questão da louvação, digna de suavizar o amargor da posição em que se encontra tal pessoa, se assim for a tua vontade. A gente não pode pedir que aquela prova cesse. Às vezes, aquela prova ela é a oportunidade que nos falta de vencer mais uma etapa da nossa caminhada. Então, Deus de infinita bondade, o reconhecimento a Deus, digna-te, eu peço, a suavizar o amargor da posição em que se encontra o companheiro, se assim for a tua vontade. E continuando, ela é pequenininha. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem ser poupadas, fazei que ele compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe confiança em Deus. Olha que beleza de prece que a gente faz pelo companheiro, né? Dá-lhe confiança em Deus e no futuro que tornará essas preces menos dolorosas. Essas preces não, essas aflições menos dolorosas. Dá-lhe também força para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para este companheiro o meu pensamento,
a fim de que o ajude a manter-se corajoso. É uma prece tão bonita, né? Que a gente pode fazer pelo outro e podemos até fazer em nós mesmos, nos momentos fazer para nós mesmos, nos momentos que nos sintamos em agonia, em aflição, em desespero e até mesmo em tristeza profunda. Quanto que a gente tem que agradecer? Pensemos nisso e que estabeleçamos entre nós o hábito da prece. Graças a Deus. Muito obrigado pelo seu estudo. Está terminando, Mani? Sim, graças a Deus. Estou te ouvindo. Hein? Fale, Mani. Tudo certo. Está tudo certo. Então, vamos agradecer a você, né, querida Marli, pelo seu trabalho. A gente está vivendo um momento muito difícil e eu creio que nunca a prece foi tão importante como está sendo no mundo inteiro agora, né? De fato que a nossa Casa de Jorge tem feito assim, trabalhos diários, quase diários, né, de irradiação, não só por aqueles que estão se afastando dos seus entes queridos nesse momento, porque é um momento muito difícil. E, com certeza, a prece que nós realizamos, ela chega ao seu destino. E tem sido muito bom para esses amigos que estão passando por essas aflições. É importante esse seu estudo, essa tua reflexão, Mali, pela oportunidade que nós estamos vivenciando. Muito obrigado. Nós vamos, então, pela oportunidade. fazer a nossa prece de encerramento e depois abrimos para a gente conversar, né, com os amigos, dar um abraço. Então, vamos lá. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela essa reunião amorosa, embora não presencial, mas sabemos que o pensamento é tudo. E aqui estamos envolvendo a todos o nosso pensamento, na certeza de que esse pensamento se relaciona a outros pensamentos daqueles amigos espirituais que estão conectados conosco em rede e que possamos vibrar, Senhor, por toda a humanidade nesse momento, por aqueles que estão partindo para a vida espiritual, na certeza de que seu futuro será melhor. Naqueles que ficam, Senhor, na certeza também de que todos aqueles que estão partindo estão indo para uma situação de paz, de harmonia, de felicidade, porque disseste para nós, Senhor, que nós caminhamos sempre para frente, que nós buscamos sempre a felicidade, que é o nosso objetivo. Tua paz possa envolver a todos e que possamos assim, Senhor, encerrar os trabalhos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.